Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Vou aproveitar essa música e eu vou convidar a todos para que a gente possa começar o nosso tratamento da noite de hoje. Tratamento que sempre ocorre durante a palestra, não é só um momento em que a gente ouve, né? Para fazer reflexões. Deixa eu só parar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Então eu convido para a gente se colocar receptivo, usar o nosso livre-arbítrio, direcionar a nossa energia, nos colocarmos receptivos, pedindo aos mentores de luz, para que a gente possa aproveitar esse momento da melhor forma possível. Que a gente possa sentir o nosso corpo realmente presente aqui, deixando as preocupações, se a janela ficou aberta, se eu desliguei alguma coisa, se eu tenho que pagar alguma coisa, se eu tenho que ligar para alguém, deixa isso para lá nesse momento, para que a gente possa aproveitar ao máximo de toda a energia que o ambiente tem, de tudo aquilo que a gente veio buscar com o nosso coração, tá? Vamos fazer assim, vamos auxiliar os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, para que eles possam vibrar e que a gente possa receber. Então eu convido a todos para fecharem os olhos, sentindo o corpo, dando comando para relaxar, imaginando a presença do nosso Mestre Jesus, esse nosso irmão tão amoroso, que deu com essa missão maravilhosa de nos instruir, de nos deixar o exemplo, que ele possa se fazer presente nesse momento, envolvendo a cada um de nós, com muita leveza, com muito amor, com muita sabedoria, que nós possamos ficar receptivos às instruções que vêm do alto, às intuições, que a gente possa aproveitar a noite de hoje da melhor forma possível. E que ele possa nos guardar hoje e sempre. Que assim seja. Bom, melhora? Tá bom assim, né? Vamos deixar assim. A palestra de hoje, ela vem, a gente está estudando, né? Esse livro Vinha de Luz, essa é uma das capas, né? Ele é um livro que é muito utilizado para os momentos de oração do culto do lar. Ele tem várias mensagens, são mensagens curtas, vocês vão ver. Várias reflexões que a gente pode fazer no nosso momento de oração, do culto do lar, que a gente pode fazer também antes de dormir, para que a gente possa interromper o fluxo do dia, né? Às vezes a gente vem num fluxo correndo, muitas informações na cabeça, muita preocupação, e aí forma até uma névoa mental. Então, a gente corta esse tipo de energia, como se a gente fizesse um teto, um telhado, né? Igual a gente está vivendo aí com a fumaça, ela deixa tudo muito denso, né? A gente não consegue às vezes ver o céu azul que nós temos no cerrado. Às vezes nós fazemos isso também conosco, com os nossos pensamentos assim acelerados, um atrás do outro, e às vezes a gente nem percebe qual é a natureza desses pensamentos. E esses pensamentos, eles vibram uma energia. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, esse tipo de leitura é uma leitura muito interessante, porque ela é aleatória, não necessariamente uma sequência, você pode ler em voz alta, porque os espíritos falam que nós nunca estamos sozinhos, tem uma média de 6 a 9 desencarnados com cada um de nós, então aqui está bastante cheio, né? E aprendendo conosco também. Então, a gente pode fazer essa leitura em voz alta, para preparar o ambiente do sono, para preparar o ambiente da casa, para nos ajudar a nos conectarmos com essas palavras e com uma energia mais luminosa, tá? É um livro muito bom, são vários livros, esse é um deles, que veio de Emmanuel. E a gente vai estudar esse capítulo 26, que o título é Véus.
E Emmanuel, ele sempre começa colocando uma frasezinha, que vai, a partir dali, dessa frase, é que ele vai desenvolver o raciocínio dele. E eu gosto sempre de colocar para a gente entender o contexto, de onde que é que ele extraiu, do que ele está falando. E também para a gente aprender um pouquinho. E aí, ele extraiu de Paulo, né, lá de Coríntios. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Isso está lá em Coríntios, quem falou foi Paulo, está em Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. E aí, o que é o Coríntios? São cartas. São cartas que Paulo escreveu quando ele estava divulgando, né, a mensagem de Cristo. Ele foi um dos grandes divulgadores. E aí, ele passou pela cidade de Corinto, na Grécia. Ela era uma cidade bem rica, cosmopolita. E ele fazia as pregações, as pessoas ouviam, então se instalava a igreja. Mas quando acontecia muito dele partir para ir para uma próxima parada, uma próxima cidade, aquilo começava a desmanchar. Então as pessoas, porque ele já não estava ali, né, fazendo a pregação, com toda a experiência, com toda a energia dele, então começava a dar uma bagunçada. E aí ele começou a fazer essas cartas aos coríntios. E nessa carta 2, ela reflete algo mais pessoal dele, né? Ele fala mais sobre a caminhada dele. E nesse trecho do capítulo 3, eu até coloquei aqui os versículos, vai falar basicamente sobre essa liberdade no espírito. Aqui, só para contextualizar, ele vai falando nesse capítulo 3, ele vai explicando que Moisés veio, trouxe, né, os mandamentos de Deus contextualizados para aquela época. Depois veio Cristo com a boa nova, uma nova mensagem para as pessoas e perpetuando até agora, para mostrar para a gente uma nova forma, um novo caminho. E ele vem falando a respeito disso. Ele vem falando dessa diferença e o quanto isso é bom. Então ele fala liberdade no espírito. Paulo menciona que em Cristo o véu que impedia as pessoas de entenderem plenamente a mensagem de Deus foi removido. Ele diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Referindo-se à liberdade espiritual e à possibilidade de um relacionamento direto e transformador com Deus. Então ele vem trazer essa situação, né? Nós somos seres espirituais com essa experiência terrena. E lá no capítulo 16, no versículo, perdão. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, esse é o contexto de onde Emmanuel veio falar. Aí Emmanuel começa a falar a respeito da mensagem dele. E ele começa a falar o seguinte: não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Então aqui, Emmanuel começa a destrinchar. Ele fala que existe um véu, né, na nossa mente, na mente humana. E de fato, quando a gente vem para cá, aqui é um mundo com muitas ilusões. Aqui é um mundo com muitos estímulos. E eu costumo brincar que, sobretudo na nossa era que nós estamos numa fase onde o conhecimento, onde a informação, ela está vindo muito rápida. Antigamente, era difícil para a gente ter acesso a informações. Na época lá de nossos avós, mal tinha o rádio, né?
Aí tinha os livros, mas nem todos tinham acesso a livros. E aí depois veio a televisão. E agora nós temos na palma da nossa mão o mundo. A gente se conecta com o mundo e com um verdadeiro universo de informações. Então isso, ao mesmo tempo que é bom, nos desafia. Nós estamos, na verdade, vivendo a era como que eu digo? Da nossa responsabilidade, do nosso livre-arbítrio, de nós exercermos o nosso livre-arbítrio. Porque é a era aonde nós vamos escolher a informação, nós vamos escolher aonde nós vamos nos conectar, qual a vibração, qual é aonde eu quero ficar conectado, qual é a vibração que eu quero emanar a partir dali e o que eu quero fazer a partir disso com a minha vida. Então percebam que é uma fase que a gente precisa ter muita autopercepção e muita conexão. Buscar a conexão. Porque os véus são muitos. Existem muitas crenças, existem dificuldades nossas. Existe uma situação em que, às vezes, eu mesmo me coloco, às vezes, aquela sensação de que Deus, ele está lá longe, ele está no céu, ele está longe, ele não está dentro de nós. Muitas vezes a gente se desconecta disso, de que nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai, de que Deus habita em nós. E a gente se sente tão desconectado que é como se a gente tivesse que ficar buscando Deus e buscasse lá fora. Então, porque a gente exatamente se sente nessa desconexão. E é importante a gente relembrar que está aqui dentro de nós. A centelha divina habita em nós, o nosso eu superior está aqui, a nossa intuição está aqui. Mas às vezes a gente está muito desconectado nesse mundo de informações, a gente fica tanto no mental, com tantas crenças, criando às vezes tantos caminhos, que às vezes a gente se perde neles. E às vezes a gente se esquece de que nós somos seres divinos na experiência terrena. Nós somos servidores da luz, todos nós, cada um do seu jeito, cada um com o seu tamanho, às vezes uma chama pequenininha, às vezes uma chama maior, mas está aqui, está dentro de nós e cabe a nós fortalecermos isso. Então, ele vem falar exatamente isso, não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana, sobretudo a nossa mente, onde a gente se conecta às informações. Quem apenas analisa, quem fica muito no mundo mental, analítico, ele pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Naquilo que as pessoas falam, ele não para sentir se aquilo faz sentido para ele. Ele não para se conectar se o coração, se a intuição dele está falando aquilo mesmo. Ele fica pensando. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz, pode ficar rígido no dogmatismo. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem. Ou seja, tem muito conhecimento, fala muito bonito, né? Então parece aquele pássaro que brilha, que se destaca. Condenados ao baixo voo em cipoais extensos. Mas é um pássaro muito bonito que não consegue voar baixo. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Ou seja, existe uma desconexão.
Quando a gente fica muito no mundo das ideias e a gente não se conecta àquilo, e isso acontece muito, os espíritos vêm nos alertando pela literatura espírita, pela vasta psicografia, né? Eles vêm falando disso, que é aquela mente que está cheia de ideias, está cheia de teorias, mas que o coração está vazio disso. Ele não conhece, não houve essa conexão. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática. Olha aí. E daí as dúvidas e negações, que por vezes lhes assaltam o entendimento. Como eu não estou conectado àquilo, como eu não sinto aquilo, eu fico só no plano mental, só interpretando, e aquilo não fala exatamente com a minha alma, com o meu coração, então eu fico com dúvidas, isso aqui não faz sentido, isso aqui é bobagem. Eu não trago para mim. Lembra aquilo que Kardec falava, que a gente precisa aferir? Que a gente não pode aceitar tudo, a gente precisa pegar aquilo lá e sentir, verificar realmente se tem lógica, mas ao mesmo tempo permitir, sentir dentro de nós, tocar essa parte divina dentro de nós para que a gente possa se conectar com aquilo que está vindo. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Isso aqui é algo muito importante, porque muitas vezes nós estamos imbuídos realmente, envolvidos nesse mundo das ideias, e a gente imagina que a gente está fazendo, né, que a gente está semeando, mas muitas vezes desconectados. Não que de repente um movimento nosso não seja interessante. Claro, a gente já está caminhando na direção da luz, mas é importante, até pelo que ele está falando aqui, é que esse conhecimento que a gente tem, inclusive, aqui da doutrina espírita, é importante que a gente traga para a nossa vida, que a gente traga para o nosso coração, que a gente permita que ele nos transforme, que a gente permita que ele se integre e vire um patrimônio do nosso espírito. Não porque a gente já ouviu falar, não porque a gente sabe citar, inclusive, aonde está no Evangelho, no Salmo, na Bíblia, no que for, mas porque a gente consegue vivenciá-lo, ainda que seja um pouquinho. A gente já consegue, a gente deixou com que essa teoria entrasse em nós, integrasse o nosso patrimônio. Porque, afinal de contas, é sobre isso a vida. É sobre a nossa transformação. Então, muitas vezes, a gente fica nesse mundo das ideias, achando que a gente já tem alguma transformação, a gente espera alguma coisa. Às vezes, a gente até negocia. Eu vou fazer isso aqui, mas aí a vida vai me abençoar. Porque eu estou lá no centro, eu ajudo, eu dou, eu vou lá de vez em quando na sopa, eu auxilio, então eu estou protegida. Eu estou ungida e eu tenho uma estrelinha aqui na testa e nada há de acontecer comigo. Muitas vezes a gente entra nesse lugar, esquecendo que a vida ela é sobre aprendizado. Ninguém está aqui exatamente para ser punido pura e simplesmente para sofrer. Muitas vezes nós lidamos com a vida dessa forma. Antigamente tinha, né, as pessoas antigas falavam, para quem sabe ler, um pingo é letra. Se a gente conseguir, às vezes, ler os sinais da vida, a gente consegue compreender algumas coisas, né? A vida ela vai dando sinais. Esse caminho aí não tá legal. Você vai adoecer. E a gente vai ignorando. A gente vai ignorando e muitas vezes vai tentando negociar com a vida. Deus me ajuda porque eu estou passando mal aqui, mas eu te prometo que eu nunca mais vou fazer isso, me ajuda. Mas o que a gente está semeando no dia a dia? O que a gente está plantando? A gente está plantando saúde? Ou só na hora que a doença nos visita? E às vezes aquilo
É um corretivo de curso, de direcionamento do curso da sua vida. Não é para te punir. É para você refletir. É para você entrar em contato, elaborar aquilo que está ali e transformar em algo bom. Não é para você ficar sofrendo, não é para você tirar o pior da situação. É para você tirar o seu melhor. A natureza nos mostra isso. Quando a gente quer que uma planta cresça, a gente aduba ela. E o que é o adubo? Dejetos. Mas a planta consegue extrair o melhor daquilo ali, cresce viçosa em direção à luz. Ela faz esse movimento, é intuitivo. Nós somos assim também, nós somos seres de luz aqui. Então, dependendo de onde a gente se conecta, é o que nós vamos exercitar dentro de nós. E às vezes, com descuido, né, achando que a gente fica muito no plano mental, a gente acha que já tem um patrimônio que a gente ainda não construiu. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida, sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor. É indispensável se convertam ao serviço de redenção. Então aqui, tá vendo que não é uma questão, nos outros parágrafos ele falou muito de teoria, de pensamento, de interpretação, de análise, tudo mental. E aqui ele já vem falar, é que tudo aquilo falta a transformação para o bem, falta sentir efetivamente a vida eterna com o Senhor, ou seja, somos seres espirituais. Vamos sentir que nós somos seres espirituais aqui. E que é indispensável que a gente se converta a esse serviço de redenção de nós mesmos, de nós transformarmos o nosso mundo. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. É só quando a gente consegue afastar os véus da ilusão, das crenças. Eu me lembro, eu não trouxe hoje esse trecho, mas eu já trouxe anteriormente, de um espírito, eu acho bastante interessante a vida dele, né, que eles colocaram. Era de um espírito que ele era, acho que ele chegou a ser a dirigente de centro espírita, um irmão, e que teve um momento da vida que ele sofreu muito. E aí ele acabou desencarnando. Quando ele chegou, ele estava um pouco depressivo, né? E quando ele chegou no mundo espiritual, essa sensação continuava. E ele achou aquilo um absurdo, né? Quando ele foi acolhido, o irmão foi conversar com ele e falou: eu continuo sentindo a mesma coisa. Eu morri, mas esse negócio não morreu? Como assim? Eu fui espírita, eu fui dirigente de centro, eu trabalhava, eu fui trabalhadora, eu fiz toda a minha parte. Eu joguei meu tijolinho para o céu, cadê minha casa? E aí? Tô do mesmo jeito? E aí o irmão foi falando para ele, olha, na verdade, até um certo momento da sua vida, você realmente... Mas depois de um certo momento da sua vida, você se desconectou. Você começou a desacreditar, você fazia as coisas de uma forma quase autônoma, assim, quase repetitiva. Você se desconectou disso tudo. Então, essa tristeza que você traz é uma tristeza que você precisa transformar. Não é a morte do corpo que tira essa tristeza automaticamente, porque isso é um atributo, é um trabalho para o seu espírito. Você precisa entender qual é a finalidade da vida. Ela é para te transformar, inclusive esses momentos de dores.
os momentos escuros que a gente passa, eles servem para nos transformar. Se a gente conseguir, às vezes, segurar um pouquinho e se abrir, a vida encontra a gente. E ele precisou fazer todo esse trabalho lá no plano espiritual, porque ele acreditava que era algo automático. E aí o Espírito explicou para ele, de fato, você conquistou muitas coisas com as suas atitudes lá. Você tem pessoas amigas que estão querendo te ajudar, mas o trabalho individual é seu. O trabalho de pegar o seu livre-arbítrio e utilizá-lo a seu favor para se transformar é seu. E isso é um dos véus que a gente precisa romper. Porque muitas vezes, nas nossas orações, a gente vai ao encontro de Deus pedindo que Ele transforme a realidade, pedindo que Ele tire algo da gente, quando, na verdade, muitas vezes, é um trabalho que nós precisamos fazer. Me lembro daquela metáfora, né, que tem uma lagarta que entra no casulo e uma criança vê. E ela saindo, ela já querendo sair, a borboletinha, aquele esforço absurdo. E a criança, com dó, foi lá e rasgou aquele casulo para ajudar a borboleta. Sem saber que naquela ajuda que ela deu, a borboletinha ficou com a asa paralisada. Porque aquele esforço que ela precisava fazer era necessário para lubrificar as asas e ela conseguir a plenitude das asas. E quando rasgou, ela não conseguiu fazer esse movimento e ela acabou morrendo depois. E é muito sobre isso, sobre esforços que são nossos, sobre véus que nós precisamos desfazer para a gente se conectar ao alto. A mensagem central do texto é que somente pela conversão verdadeira ao serviço de Cristo é que os véus são removidos. A teoria sem prática e a fé sem obras deixam a alma presa às incertezas e frustrações da vida material. E o que a vida faz aqui é nos frustrar. Mas é uma forma de nos movimentar para a vida, para diante, para que a gente possa elaborar e a gente possa extrair o melhor. É a transformação genuína através do trabalho no bem e da vivência das verdades que se prega que conduz à libertação espiritual. É a nossa transformação. A vida, ela pulsa e ela sempre dá um jeito, mesmo com os obstáculos mais estranhos. E essa vida dessa plantinha, esse instinto existe em nós. E muitas vezes nós nos desconectamos disso. E eu gosto sempre, sempre, sempre de lembrar isso, que a gente se desconecta do quanto nós somos seres de luz, seres divinos. Para que a gente possa deixar um pouco de lado a negatividade que existe, que habita em nosso mundo. Nós moramos num planeta com muitas realidades, com muitos mundos. Qual mundo que nós queremos nos conectar? Qual mundo que nós queremos nos energizar, puxar essa energia para fortalecer essa vida que habita dentro de nós, para que a gente possa frutificar e levar isso conosco, como seres espirituais. Eu trouxe aqui, eu gosto muito desse livro, é o Escutando os Sentimentos, da irmã Cido Fo. Esse é o capítulo 10, que fala sobre a sombra amigável. Eu peguei alguns trechos dele. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. A sombra que nós temos designa o outro lado do ser humano, aquele em que vige a escuridão. São os nossos defeitos, né? As nossas dificuldades, aquele lado que a gente ainda não abraçou com a luz. Comumente destacamos a sombra negativa nos ambientes educativos da doutrina.
Convém, porém, uma atenção à sombra positiva, que são nossos potenciais e talentos, ainda não expressados ou descobertos. Em meio a essa escuridão da vida inconsciente, existe muita sabedoria e riqueza ainda não explorados. Escutando os nossos sentimentos e o que eles têm a nos ensinar sobre nós mesmos, estaremos entrando em contato com esse material reprimido no inconsciente, com todas as habilidades instintivas que nos asseguram a herança inalienável de filhos do Altíssimo em sua obra magnânima. Escutar sentimentos é aceitá-los. Aceitação quer dizer pensar sobre eles, olhar para eles. Habitualmente, usamos a colocação: não quero nem pensar nisso, referindo-nos a questões desagradáveis do mundo íntimo, sensações que a gente tem internas. Os sentimentos são os principais canais de conexão, emitindo constantes mensagens do inconsciente. Quando usamos a expressão sentimentos mal resolvidos, estamos tratando de sentimentos não aceitos ou negados pela consciência e reprimidos para o inconsciente. Por alguma razão particular, a sombra originou-se basicamente em função dessa relação insatisfatória com o nosso poder de sentir, e os arquivou em forma de culpas, desejos estagnados, bloqueios, traumas, medos, criando um complexo psíquico que, em muitos lances, são fatores geradores das psicopatologias, desde as mais toleráveis até as mais severas. O mundo, no entanto, prepara-se para o século do amor vivido e sentido. A pergunta mais formulada em todas as latitudes nesse momento é: como está você? E o interesse por uma resposta que fale de sentimentos é eminente. Tende-se a tornar-se um hábito. Estamos com enorme necessidade de falar o que sentimos e saber com mais clareza sobre o mundo das emoções, embora ainda temerosos de suas consequências. Quando digo, sou minha sombra, não significa que tenha que viver conforme sua orientação. Apenas admiti-la, entender suas mensagens. A sombra só é ameaça quando ela não é reconhecida. Só pode ser prejudicial quando negligenciamos identificá-la com atenção, respeito e afabilidade. Escutar sentimentos é a primeira lição na nossa educação espiritual para o alto amor. Amaremos a nós mesmos somente quando deixarmos de culpar os outros pelas nossas dores e desacertos e tivermos a coragem de perscrutar o íntimo, interrompendo o fluxo das projeções para as outras pessoas e fugas ainda ignoradas das nossas atitudes. Quando eu não gosto de uma pessoa, aquele comportamento me irrita, isso chama-se projeção. Recebemos contínuos chamados do inconsciente através do que sentimos. Uma análise atenta de nossos impulsos emotivos, da nossa reação afetiva. E tudo que nos cerca leva-nos a entender com exatidão as reclamações do psiquismo profundo. Nessas investigações da alma, encontraremos indicativas seguras no entendimento das mais ocultas raízes de nossos conflitos. Percorreremos caminhos mentais, até então inconhecíveis. Igualmente, descobriremos valores adormecidos que solicitam nossa criatividade para desenvolvê-los a contento. A presente existência é a tua oportunidade. É a tua ocasião de libertar-se. Recomeça quantas vezes se fizerem necessárias. Perdoa-te pelos insucessos. Recorda as muitas vitórias e preenche-te com labor, com trabalho. Algumas respostas, para serem compreendidas, solicitam um concurso do tempo. Prossegue sem ilusões de conforto. Deseja o sossego interior e acredita merecê-lo, mas não o confunda com facilidades transitórias. Teus sentimentos são a realidade de tua posição espiritual. Por eles, sabes de teu valor e de tuas necessidades.
Não te agrida quando sentires o que não gostarias. Ama-te ainda mais nesses momentos. Aceita-te. Você é humano. Diz: eu aceito a minha imperfeição. Senti-la não quer dizer que eu seja menor. Eu aceito as minhas particularidades. Eu me amo como sou e não me abandonarei porque somente eu posso me resgatar. Somente eu posso me transformar. Ninguém vai me transformar, a não ser que eu deixe a vida entrar e me transformar. E por que eu trouxe agora para a gente fazer? Mas só lembrando aqui, da importância dos nossos sentimentos, da importância da gente ouvi-los. Os sentimentos, aquilo que nós estamos ali, é a nossa vibração. Aonde o nosso coração está, é aonde está a nossa vibração. Então é importante que a gente entre em contato com isso, porque a gente cria um campo energético em torno de nós, e esse campo atrai e repele. Esse campo atrai irmãos que se associam conosco. Esse campo atrai obsessores. Esse campo atrai pessoas que exercitam os mesmos gostos, as mesmas vontades que nós. E muitas vezes nós, aqui em vida, sem ter a consciência, exercitamos muito o nosso lado sombrio. Somos, às vezes, obsessores encarnados, em várias medidas. Na medida em que eu não aceito a opinião do outro, eu não aceito que o outro seja do jeito que ele é, que as coisas tenham que acontecer do meu jeito, em que eu exijo, que eu sou controladora. Quando a gente trabalha na sala mediúnica, a gente faz o acolhimento amoroso desses irmãos. Qual é a diferença deles, muitas vezes, conosco? A não ser, não estão mais com esse corpo. Ficaram congelados no momento, presos mentalmente e emocionalmente naquela energia, com raiva, porque se sentiram, enfim, jogados de lado, com as dores da alma. E é sobre isso, é sobre essa consciência que a gente precisa ter. Para que a gente não vá para o mundo espiritual ignorantes de aonde está o nosso coração, aonde está o nosso sentimento. Como nós estamos exercitando a nossa vibração, aonde nós estamos nos conectando. E que a gente não estranhe, de repente, as coisas que estão acontecendo conosco. Que a gente possa se transformar aqui e transformar a nossa vida, para que a gente possa vivê-la em plenitude. Então, agora, eu vou ler uma oração. Convido a todos a fechar os olhos, que a gente possa receber, conectar com os nossos mentores, entregar todas as nossas dificuldades, a gente possa receber o passe, que vocês possam imaginar Cristo com aquele olhar amoroso, olhando dentro dos nossos olhos, dentro da nossa alma. Oração pelo amor. Senhor, estamos exaustos pelos descaminhos porque optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso, te rogamos que supra as nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio, com quantos fortalecem com amor tua participação em nossos passos. Jesus, Mestre amado, ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra
e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba, hoje e sempre, a gratidão de quantos te devem tanto por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigada, Senhor. Pedimos ainda que possa adentrar os nossos lares, adentrar o nosso coração e levar tudo aquilo que já não precisamos mais. Toda aquela dor, aquela mágoa, a tristeza, a melancolia, a raiva, a culpa, tudo aquilo que já não faz mais sentido, Senhor. Nos ajude a transformar em seres de luz. Nos ajude a reconhecer que somos seres de luz. Nos ajude a vibrar a sua luz. Nos ajude no nosso dia a dia a agirmos, a nos reconhecermos como seres de luz. Rogamos que possa cuidar de nossos lares, de nossos familiares, de nossos amigos e também daqueles que não são tão amigos ou que não nos querem como amigos. Que possa abençoar a cada um que necessita do teu amor. Que dentro de nossas casas possa deixar o evangelho de luz com a tua obra, com a tua palavra aberta, no centro de nossas casas, emanando e vibrando a tua luz, a tua verdade, o teu amor. Abençoando cada casa, cada cômodo, cada pedacinho de nossa casa, envolvendo a todos que ali transitam e habitam. Que possa também estender toda essa energia amorosa para os nossos locais de trabalho, abençoando a todos, todos que estão envolvidos. E que possa transcender ainda mais essa energia para todo o nosso planeta. Que todos nós, teus pequeninos, possamos conhecer o teu abraço amoroso, o abraço do Cristo, trazendo a paz, a leveza, o alívio que cada um de nós precisa. Que possamos sentir a sua presença conosco, em nossas vidas, em nosso coração. Que possa abençoar os lares, que possa trazer a paz, liberando-nos da guerra interna, da guerra no mundo, da miséria, da tristeza. Traga a luz, Pai. Nos ajuda a perceber o nosso lado luminoso, fortalece em nós esse lado luminoso, para que possamos viver esse lado luminoso sempre aqui. Possamos ser e somos a tua obra, a tua luz. Gratidão, Mestre Jesus, por tudo, pela tua obra, pelo teu amor, pela tua verdade, por estar sempre conosco e que nós possamos sempre senti-lo em nossos corações, em cada célula de nosso corpo, que ela possa receber essa energia amorosa, ser curada, transformada, trazendo a saúde energética, saúde física, saúde mental para cada um de nós, teus pequeninos. Que essa energia possa reverberar durante toda a semana e que nós possamos encontrar a Ti, Pai, durante o sono, e possamos continuar em tratamento junto dos mentores de luz, recebendo as instruções amigas. E que nós tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.